Saudação a todos. Essa é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas. Antes de nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje, façamos aqui uma pequena prece. Primeiramente, vamos agradecer a mais essa oportunidade de aprendizagem, que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que esses momentos de reflexão sobre os seus ensinamentos, eles sejam conhecidos, sejam entendidos, assimilados por cada um de nós. Mas, sobretudo, que nós consigamos aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Que nós tenhamos o amparo dos bons espíritos, para que esses ensinamentos façam sentido para cada um de nós e nos traga segurança nas nossas ações do dia a dia, que isso nos console e nos fortaleça. Graças a Deus. Como nós sabemos, a preleção é uma análise de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec e traz as máximas morais de Jesus para o nosso esclarecimento, né? Muito bem, nesta semana nós vamos tratar de uma passagem que não é muito simples. E que algumas vezes alguns podem ter até uma certa dúvida se foram mesmo ditas por Jesus. Porque, como sabemos, Jesus pregava o amor, né? A lei do amor. Mas as palavras que nós vamos ver hoje são palavras fortes, ok? Esta passagem, né, está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título, só o título já é desafiador, né? Moral estranha. Como sempre, nós devemos ter clareza de que Jesus sempre vai nos ensinar. São ensinamentos para a nossa vida. E se algumas vezes nós não entendemos, precisamos refletir mais. E quem nos ajuda são os bons espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós vamos ver. Mas sempre são ensinamentos bem didáticos, práticos mesmo, para que nós usemos no nosso dia a dia. Muitas vezes na nossa vida, nós temos contato com ensinamentos duros, né? Que no primeiro momento a gente até tenta rejeitar. Mas como vai acontecer nessas análises que nós vamos fazer, vamos buscar sempre o lado de aprendizagem, seja com que mensagem nós tenhamos ou com que reflexo de alguma coisa que nós fizemos, né? Ou que fizeram com a gente, ou uma situação da vida. Okay? Quando nós temos essa firmeza, nós temos consolo. Na passagem que nós vamos ver hoje, vamos ver que o nosso Mestre Jesus mostra um lado muito duro de ensinamentos. E nós temos que entender que ele está trazendo, sim, momentos para refletirmos, mas para tornarmos como prática na nossa vida. E uma firmeza nos nossos propósitos de sermos cristãos e não nos moldarmos com as situações presentes, com as situações que nos envolvem. Quer dizer, é buscar nesses ensinamentos de Jesus essa firmeza. Mas pensemos, até que ponto cada um de nós está disposto e está mesmo preparado para se afirmar cristão? Ficando uma pergunta aí para reflexão de todos nós.
As passagens que nós vamos ver agora, que estão lá no Evangelho de Jesus, né, estão presentes em 2 evangelhos, elas nos trazem essa mensagem de desafio frente às situações que se colocam. Vamos ver a primeira passagem, né, que está em Mateus capítulo 10. Vejamos o que diz o Mestre Jesus. Ele diz assim: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Desafiador. Como dissemos, né, essas palavras duras indicam até mesmo desunião ou desentendimento dentro da própria família. Né? Mas vejamos uma outra passagem que agora está em Lucas capítulo 12. Vamos ver só uma partezinha dela. Diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e o que eu quero senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e o quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra. Não, vos digo eu, mas a separação. Enfim, uma partezinha. Desafiador, como eu disse. Então, antes de nós começarmos a julgar, né, de uma maneira direta, né, essas palavras, até num sentido literal de fogo, de espada, vamos tentar entender primeiro e saber, né, que Jesus prega a lei do amor. E aí, essas palavras não estão relacionadas, não significam amor, né, mas significam ódio, desajustes, divergências, né? Então é verdade que essas palavras elas foram ditas por Jesus. Isso quem nos afirma são os próprios bons espíritos, né? Mas a nossa atenção deve ser colocada no significado, né, do todo e não das partes, da palavra espada, da palavra fogo, da desavença entre pai e filho, coisa do tipo. Vamos olhar como um todo. Lembremos, Jesus está nos ensinando, nos trazendo lições, não é isso? E os espíritos aí nos fazem esta seguinte observação, na verdade uma questão. Eles dizem assim: será que foi mesmo Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que ele, que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse essas palavras? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? O que os espíritos estão nos explicando é que tudo que foi dito nessas duas passagens, em Mateus e em Lucas, não foram blasfêmias, né? E também que não existem contradição. E aí nós devemos buscar o sentido do que disse o nosso Mestre Jesus. Porque a forma como foram colocadas essas palavras podem mesmo trazer dúvidas, né, diante do que Jesus queria nos dizer, né? E também existem outras partes do Evangelho que também trazem passagens duras. Portanto, não é olhar, né, a letra, mas a forma, né, já falava Jesus, e trazer para o nosso dia a dia o que o Mestre buscou nos ensinar. Seria insano da nossa parte imaginar que Jesus está querendo turbulência, que Jesus está querendo desavença, né, até mesmo chegando ao ódio, de forma nenhuma, né? Essas palavras fortes, na verdade, foram usadas para chamar a nossa atenção, para que nós reflitamos sobre as diferenças que podem existir até mesmo dentro das nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas com quem nós convivemos, né? Por exemplo,
Se duas pessoas têm pensamentos diferentes em relação a alguma coisa, certamente o melhor é entrar em entendimento, é o diálogo, é a conversa, né? Mas será que isso sempre vai ser possível? Será que cada um de nós aí já não passou por situações onde existia um certo conflito de ideias, né? Então, pensemos, né? Como é que nós nos comportamos, né, para defender a mensagem de Jesus, né? Talvez algumas vezes a gente tenha uma passividade, mas é uma passividade sem defender ideias, né? Então, é sobre isso que essa parte do Evangelho diz e essa preleção aqui. Portanto, as palavras de Jesus estão ligadas ao firme propósito que cada um de nós deve ter de seguir os seus ensinamentos. Colocar o Evangelho no nosso dia a dia, e não apenas nos momentos de estudo, nos momentos de reflexão. Não. A mensagem de Jesus deve fazer parte da nossa vida, em cada uma das nossas atitudes, né? E os Espíritos vêm no nosso auxílio, eles dizem assim: toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não houve uma única dessas ideias novas que não se implantasse sem lutas. Mas pensemos, nós não estamos falando de lutas físicas, nós estamos falando de lutas de ideias, né? E continuando aqui, né, então, a resistência nesses casos, né, para nós nos mantermos firmes, está sempre na razão da importância do que estamos defendendo. E a consciência do que Jesus nos diz é a verdade, que é o nosso guia, a nossa mensagem. Vejam o que dizem os espíritos aí, quando pensamos em combater, essas novas ideias são combatidas. Olhem o que eles dizem aqui. Bom, se a mensagem for verdadeira, se está assentada sobre bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem das coisas, por cuja manutenção se interessam. Vejam que interessante, porque essas bases sólidas que está dizendo o texto aqui, deve estar em nós. Certamente está na mensagem de Jesus, mas o quanto isso de fato está fortalecido em nós, né? E nós vamos ter aqueles que não concordam, aqueles que têm, de alguma maneira, coisas contra isso, né, com as suas suposições, com as suas ideias. E é neste momento que nós devemos ter firmeza na palavra de Jesus, porque nós vamos ser combatidos, né? Algumas vezes perseguidos mesmo, né? Vamos sofrer preconceitos, não é isso? Portanto, a ideia mesmo do Espiritismo, que seja, ela traz em si, em muitas pessoas, até um antagonismo. Nos cabe ficarmos firmes. Porque na medida da importância e das consequências de uma ideia nova, a emoção que ela causa, né, que ela provoca, né, pode gerar essa oposição de algumas vezes no passado violentas, né? Ainda bem que hoje em dia cada vez menos, pelo menos no nosso país, mas vemos que em outros lugares são combatidas até mesmo com violência. Aqui nós ainda já estamos defendendo ideias, né? Então essa mensagem de Jesus, né, embora desafiadora, ela é de amor e fraternidade. Não é nós nos mantermos passivos, né, de uma maneira não dispostos a defender nossas posições, né? Então esta é uma lição muito dura, que coloca por terra uma postura omissa para não criar polêmica.
Mas aqui não é nós fazermos proselitismo, né? Tentarmos impor as nossas ideias. Não. É nós, de fato, levarmos a ideia do Espiritismo, né? Que é a terceira revelação, como está lá nas obras de Kardec, como algo que traz consolo, como algo que nos traz a oportunidade de entender que a morte não existe, não é isso? Na nossa vida, quando estamos nos encontrando nos ensinos de Jesus, pode acontecer de sermos então confrontados com ideias contrárias. Logicamente, nossa postura não deve ser de criar antagonismos, muito pelo contrário. É na nossa serenidade, na nossa firmeza, que nós até mesmo damos essa segurança, demonstrando essa segurança para as pessoas que porventura tenham alguma posição contrária à nossa, né? Então, tem uma passagem bonita que diz assim, né? Não vai aqui qualquer visão de uma batalha, né? E do uso mesmo da força física. O que nós estamos falando é da força das ideias. Podemos até dizer da força moral, tá? Que nós devemos ter firmeza porque nós somos cristãos, não é isso? Então os cristãos, eles têm por obrigação fazer isso, né? Ter essa postura firme, né? Então isso deve ser de um amor incondicional, amor pelo nosso próximo, mesmo que exista desavença. Nós precisamos, com esta firmeza, transmitir segurança. Agora vejamos o que os Espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus vinha proclamar a doutrina que minava pelas bases a situação de abusos no seu tempo, né, que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso que fizeram ele morrer, né, julgando e matando ele, crucificando Jesus. Porque é muito interessante, né? Como é que será que foi o comportamento de Jesus quando foi julgado, espancado? Houve revolta? Ele teve raiva? Muito pelo contrário, né? Ele disse para Deus perdoar todas aquelas pessoas lá, né? E ele não usou de nenhum artifício, né, de subterfúgio, e ele teria forças para isso, como alguém que tinha poderes fantásticos, né? Mas ele não. Ele demonstrou aquilo ali, um sacrifício por nós. E essa é uma expressão corriqueira em muitas correntes, né? Ele foi crucificado por nós. Isso aí tem um certo sentido, não de que veio para nossa salvação, qualquer coisa do tipo. Não, ele veio como um exemplo, não é mesmo? Ele, com a sua firmeza de ideias, ele traz essa certeza de que podemos vencer a morte e que precisamos evoluir, precisamos melhorar, né? Portanto, somos cristãos, somos aqueles que devemos defender essas ideias cristãs e para isso precisamos estudar, precisamos ler, precisamos refletir e praticar a palavra de Jesus, porque esta lei de amor que ele nos traz é o que nos dá a solidez do nosso comportamento. E a respeito do cristianismo, os espíritos dizem o seguinte: o que mais amedronta aqueles que se aproveitam dele, do cristianismo, é a luz que pode esclarecer os cegos. Muitas vezes nós vemos a palavra de Jesus ser usada como algo para pressionar, não é? Para tornar as pessoas reféns. E a palavra de Jesus é completamente o contrário, ela é libertadora, né? Não traz qualquer mensagem de castigo, qualquer mensagem de pecado, nada disso. É só mostrando o caminho que devemos ter para a nossa evolução, né? Vejam que interessante essa interpretação, né?
E os espíritos também nos advertem. Os adeptos da nova doutrina, nós estamos falando do espiritismo, infelizmente, mesmo eles não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre. É verdade, nós precisamos estudar. E das correntes cristãs de um modo geral. Porque na maioria das vezes, aquelas figuras, aquelas alegorias, aquelas metáforas que Jesus usava, não conseguem nos trazer a verdadeira mensagem de Jesus. Por isso que o Espiritismo, na obra magnífica de Kardec, nos traz essas explicações, né? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí eles dizem, né? Daí tantas seitas que se dizem cristãs, mas que mais aprisionam do que libertam. Né? Porque o que Jesus traz como base sólida é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Porque ele pregava que todos os homens são irmãos, temos um mesmo Pai, Deus é soberanamente misericordioso através das suas leis. Lembremos lá, né? Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos perseguem. Né? Então é ter este pensamento sempre positivo, mesmo diante de situações de conflito, no caso, ou questões que podem nos tirar aí, tentar nos tirar deste caminho indicado por Jesus. Né? Muitos transformam, né, a doutrina de Jesus em instrumentos de suas paixões. E mesmo nós espíritos devemos ter cuidado com relação a isso. Né? Porque Jesus disse, né, que o seu reino não era deste mundo. É isso? E os cristãos, né, vencedores do paganismo, lá no passado, lá no tempo de Jesus e no cristianismo primitivo, depois se tornaram perseguidores, nos dizem os bons espíritos. Né? Passaram de perseguidos a perseguidores. Devemos ter cuidado para também não cair nessa condição. Né? E os espíritos, então, interpretam o que Jesus disse sobre separação e espada. Né? Não pense que isso é para trazer a espada verdadeira, o fogo verdadeiro. Né? O que ela traz são ideias fortes, né? Ideias que transformam. Né? E os irmãos separados pelas crenças usarão a espada um contra o outro. E a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé, que não terão o mesmo entendimento das palavras de Jesus. Talvez até se digam ateus, coisa do tipo. Lançar fogo sobre a terra para consumir os erros. É o que Jesus diz. E esse fogo é o fogo das ideias. Certamente não é, como eu já disse, a espada física, né? Nem o fogo real, mas a espada e o fogo das ideias sólidas que cada um de nós constrói em si, analisando e vivenciando. Né? Para nós combatermos até mesmo as hipocrisias que são encontradas por aí. Não é isso? E os espíritos nos dizem: o espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. E não pode ser com uma posição passiva, simplesmente, né, de omissa, que nós atingiremos essa ideia, né, de Jesus contaminando todas as pessoas, essas ideias do amor, né, da liberdade, né, do entendimento, né, que Jesus traz. Então, nós temos ainda pela frente muito orgulho, muito egoísmo, muita ambição, muito fanatismo, e isso tudo tem que ser combatido. De maneira violenta? Não.
da nossa certeza que a mensagem de Jesus era a mensagem do amor, mas firme, né? Devemos combater essas ideias pela força da moral que nós temos adquiridas com a mensagem de Jesus. Lutas morais que nós passamos, né? Nos alertam os espíritos. E eles dizem, né? Podemos utilizar a analogia com o médico que cura, mas que o remédio provoca uma crise salutar. Podemos pensar até numa cirurgia para tratar de alguma doença. Primeiro abre, né? Tem a dor, né? Isso, enfim, é verdade, né? E antes da cura vem o sofrimento ali, né? Então, Jesus é o médico, né? É o médico das almas, com a sua mensagem maravilhosa. E o Espiritismo é a receita e não a cura. A cura nós vamos obter tendo em nós todos esses princípios muito bem sólidos, certo? Portanto, às vezes nós erramos, às vezes temos incertezas, temos inseguranças. E isso devemos lançar mão sempre da proximidade com os bons espíritos, tendo bons princípios, principalmente fazendo a oração. Porque nós sabemos que Deus, né, com as suas leis, não vem nos condenar, nos castigar, né, mas tudo vem na direção de nos ensinar. Aprender é a nossa meta aqui, não é isso? Não é a nossa meta? Aprender sempre. Nós estamos aqui numa escola, aprendendo com a nossa evolução. E sabemos que vamos ter a reencarnação. E que nós devemos aproveitar cada situação para o nosso aprimoramento, né? Então, não vamos avaliar de forma prematura essas passagens que nós vimos lá em Mateus e Lucas, né? Tudo vem na direção de ensinamento do Mestre Jesus. O Evangelho, ele não é algo simples, né? É algo que carece da nossa reflexão, tá? Mas nos dá solidez e também nos traz muito consolo, né? A gente saber que Jesus está nos ensinando para o nosso consolo, para que a gente vá em frente e não desista, né? Não caia nas armadilhas que são que aparecem na nossa vida, que são as nossas provas, as nossas expiações, né? Então, são lições difíceis, muitas vezes, mas muito importantes para essas lutas morais que nós comentamos. Colocar em prática o que ensina Jesus, né? Nós temos tudo na nossa mão. Tudo depende apenas de nós, do nosso crescimento, não é isso? E a mensagem de Jesus é desafiadora, mas ela nos traz força. Só pegando uma passagem de Rubem Alves, muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, né? Diz assim: ostras felizes não produzem pérolas. Isso nos traz o seguinte, né? Para nós produzirmos as nossas pérolas, o nosso engrandecimento, a nossa evolução, a nossa melhora, nós dependemos sim de passar pelas dores da vida, não é isso? E às vezes por dissabores até de contrariedade das ideias. Tenhamos firmeza nos nossos princípios, né? Terminamos a nossa preleção. Vamos fazer agora as nossas vibrações, né? Primeiro vamos pensar na nossa família, aquelas pessoas que convivemos no nosso âmbito familiar. Vamos vibrar pelos nossos amigos, aquelas pessoas próximas. Vamos vibrar por aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando de ajuda. Vamos vibrar pelos aflitos, pelos doentes nos hospitais.
que eles tenham paciência. Finalmente, vamos vibrar pelo nosso país, que nós teremos cada vez dias melhores. Fiquemos todos em paz, usando a mensagem do Mestre Jesus, né? Que são mensagens como se fosse um farol forte, né, nessas noites escuras e difíceis pelas quais nós passamos. Saudação fraterna a todos, paz e bem a todos.